E aí, pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é João e nós vamos trabalhar hoje com a física, mais especificamente com as ondas sonoras. Vamos falar sobre algumas características sobre as ondas sonoras. O som, muito presente no nosso cotidiano. A onda sonora é o seguinte: é uma onda mecânica, que é a sua primeira característica, ou seja, ela precisa de um meio de propagação, um lugar para se propagar. O som não se propaga no vácuo porque lá não tem moléculas para que ele possa se propagar. Então, ele é uma onda mecânica que precisa de um meio de propagação. E ainda é uma onda longitudinal, porque a propagação é paralela à vibração, ou seja, ele não é uma onda das mais comuns que nós vamos ver nos livros de física, que são aquelas ondas transversais, que tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Ela é uma onda longitudinal e é uma onda tridimensional, onde ela se propaga em todas as direções e dimensões possíveis. Mesmo que eu fique de lado para vocês, ou até mesmo que eu esteja de costas na sala, é possível ouvir o que eu estou falando, devido que o som produzido ele vai ocupar todo o espaço, ou seja, é uma onda tridimensional. Outra coisa interessante para analisarmos é o espectro sonoro. O ouvido humano ele tem capacidade de captar apenas intervalos de frequência. Não são todas as frequências de som que podem ser percebidas pelo ouvido humano. Existe um intervalo. Esse intervalo vai de 16 Hz, que é uma unidade de frequência que significa ondas por segundo. Então, 16 ondas por segundo até 20.000 ondas por segundo. Esse é o espaço da audição humana. Qualquer som produzido que tenha frequência maior que 16 e menor que 20.000 é um som que pode ser captado e percebido pelo ouvido humano. Sons que têm frequência menor que 16 Hz nós chamamos de infrassons, e ele não pode ser percebidos pelo ouvido humano. Mas, por exemplo, alguns animais, como os cães e gatos, têm essa capacidade de perceber o infrassom, de ouvir o que para nós é inaudível. Cães e gatos percebem ou podem perceber algumas frequências do infrassom, porque o espaço de audição desses animais é maior do que o nosso. Daí eles conseguem perceber o que para nós é inaudível. De 16 até 20.000, nós chamamos de som audível, no qual para o ser humano pode perceber. A partir de 20.000 Hz, nós chamamos de ultrassom, no qual são um som com frequências muito altas, e que o ouvido humano também não pode perceber. Alguns animais, como os golfinhos e os morcegos, utilizam a ecolocalização para utilizar. Eles produzem alguns sons que têm frequências muito altas. Produzem ultrassons para se localizar em um ambiente. Existem ainda algumas qualidades fisiológicas do som. A primeira dessas qualidades é o que nós chamamos de altura. E não, a altura ela não está relacionada com volume. No nosso cotidiano, é muito comum nós dizermos que o som está alto, o som está baixo, nos referindo a volume. E não tem nada de errado nisso. Mas quando nós vemos na física, a altura não está relacionada com volume. A altura é uma qualidade do som relacionada com a frequência. No caso aqui, a altura. A altura do som é uma característica relacionada com a sua frequência. Essa qualidade não está relacionada com o volume. Um som grave é igual a um som de baixa frequência, e um som agudo é igual a um som de alta frequência. Você não pode confundir isso. Olha só, um som grave é um som de baixa frequência, e o som agudo são sons de alta frequência. Então, quando nós estamos falando de altura, nós estamos falando a respeito da frequência, se um som é grave ou se um som é agudo. Então, som alto é um som de alta frequência, por isso é um som agudo, e o som baixo é um som de baixa frequência, por isso é um som grave. Você não pode esquecer disso. A altura não está relacionada com o volume, e sim com a frequência das ondas sonoras. Outra qualidade interessante é o timbre. O timbre é a propriedade relacionada à forma das ondas por cada fonte. Ou seja, imagine que você está em um ambiente onde tem um piano e violão, e os dois instrumentos musicais eles tocam a mesma nota. Por exemplo, Lá. É a mesma nota,
com a mesma frequência e você consegue discernir o que é piano e o que é violão, porque eles têm timbres diferentes. O formato das ondas produzidas pelo piano é diferente do formato das ondas produzidas pelo violão. E isso causa em nós essa capacidade de diferenciar uma fonte sonora da outra. Cada pessoa, por exemplo, possui um timbre sonoro diferente. E por fim, nós temos a intensidade sonora. Essa sim está relacionada com o volume do som. A intensidade sonora está relacionada à quantidade de energia ΔE da onda sonora que atravessa uma determinada área, em certo intervalo de tempo, ΔT. Essa característica do som está relacionada com o seu volume. Então, aqui nós temos uma quantidade de energia que passa por uma área dentro de um intervalo de tempo. Se eu quero deixar com um volume maior, eu torno mais intenso. E se eu quero diminuir o volume, eu torno menos intenso. Existe uma equação para calcular essa intensidade. Então, intensidade é uma quantidade de energia que é emitida que atravessa uma determinada área em função do tempo. Só que energia dividida por tempo nos traz a ideia de potência. Então, a intensidade sonora é dada pela razão entre a potência e a área que está sendo atingida pelas ondas sonoras. É legal destacar que potência é uma grandeza dada em watts, e área é uma grandeza dada em metros quadrados. Então, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a intensidade a ser dada é watts por metro quadrado. Outra qualidade fisiológica do som é a velocidade do som. O som se propaga nos meios sólidos, líquidos e gasosos. O valor da velocidade do som depende do meio material em que se propaga, sendo maior nos sólidos e menor nos meios gasosos. A velocidade do som depende também da temperatura do meio. Quanto maior a temperatura, maior será a sua velocidade. No ar, a temperatura de 20 graus Celsius, a velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo. E para calcular a velocidade do som, conhecendo a distância percorrida em um intervalo de tempo, nós usamos a fórmula do movimento uniforme, ou seja, Vs igual a ΔS divididos por t, onde Vs é igual à velocidade do som, ΔS é a distância percorrida e t é o tempo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Bem, nesta aula nós vamos ver sobre o sonar. Bem, o que é o sonar? O sonar é um instrumento fundamental na guerra anti-submarino. Ele é um dispositivo criado para detectar e localizar objetos submersos na água por meio das ondas sonoras que os alvos refletem ou produzem. O sonar ativo funciona basicamente como o radar, só que ele usa pulsos sonoros no lugar das ondas de rádio. Bem, as ondas de rádio não se propagam sob a água, além de poucos metros. O pulso do sonar, para ouvir aquele ping do sonar ativo é emitido ao encontrar um obstáculo, retorna ao emissor, medindo-se o tempo que o ping levou para ir e voltar. Tem-se como calcular a distância do objeto ecoando com relativa precisão. A precisão é relativa, porque os pulsos do sonar sofrem diversos tipos de atenuação causados pela temperatura, salinidade e pressão da água, que mudam de acordo com o acordo das estações do ano, posições geográficas e condições atmosféricas. As moléculas nos líquidos estão mais próximas uma das outras do que no ar. Por isso, a velocidade do som na água é 4,4 vezes maior do que no ar. A velocidade exata do som na água é de 1.438 metros por segundo, quando a temperatura da água é de 8 graus Celsius. A velocidade e a direção das ondas sonoras dependem da temperatura, salinidade e profundidade da água. Bem, por exemplo, o aumento da temperatura da água faz com que a velocidade do som seja maior. Quando o som se propaga através de camadas de água de diferentes temperaturas, ocorre o fenômeno da refração, que é o desvio da onda sonora. A refração pode ser negativa no verão ou positiva no inverno. Refração negativa. Durante o verão, a temperatura da água diminui com o aumento da profundidade. A onda sonora se desvia para o fundo do mar. Se o submarino está em menor profundidade, perto da superfície, o sonar do navio pode não detectar o submarino. Refração positiva. Durante o inverno, a temperatura da água aumenta com a profundidade. As ondas sonoras se curvam para a superfície do mar.
Se o submarino está junto à superfície do mar, o sonar do navio pode detectá-lo. A refração positiva torna o alcance do sonar maior. Refração positiva. Durante o inverno, a temperatura da água aumenta com a profundidade. As ondas sonoras se curvam para a superfície do mar. Se o submarino está junto à superfície do mar, o sonar do navio pode detectá-lo. A refração positiva torna o alcance do sonar maior. Time flies, no lie. I'd rather be getting high, riding with my niggas getting right. It ain't over till I say so.